E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês esteja bem também, se cuidem aí, tá? Eu tô bem também, eu vim aqui pra roça, pouco antes da pandemia começar. Acabei ficando preso aqui, né? Por um lado isso é ruim, mas por outro lado aqui tá tranquilinho, não teve nenhum caso suspeito, nem nada, né, até agora. Espero que isso acabe rápido, né, pra gente se ver de novo. Tô com saudade de você já, tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Eu tenho alguns recados antes. Eu tô até aqui no e-mail da turma, tá vendo? Olha, tô no e-mail da turma aqui na minha aba aqui de microcontrolador, tá? Porque ali tem 3 atividades e tem muita gente. 3 atividades não, tem 2 atividades e um material, uma aula que eu coloquei aí, né? Quando vocês estiverem vendo vai ter a aula 4, que é exatamente essa que eu tô gravando agora. E essas 2 atividades tem muita gente que nem me entregou nenhuma, tá? Até agora. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para que a gente possa ter essa conversa um pouco melhor. E dos recados que eu quero dar, primeiro é exatamente esse, tá? Infelizmente eu não consigo fazer vídeo aula, tá? Porque eu tô aqui no meu 4G aqui e eu consigo mandar e-mail, eu consigo, né, ler e-mail, consigo mandar mensagem e tal. Mas fazer vídeo aula não dá, tá? Não dá. Então no segundo ano eu tenho feito isso, que é gravar a aula e disponibilizar no YouTube, né? Para vocês, eu ainda não gravei nenhuma aula, né? Porque vocês não me entregaram as atividades, eu precisava que vocês, principalmente a atividade 1, tá? Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso aqui. Mas a gente vai fazer assim, tá? Já deixo vocês a par disso, a gente sempre vai fazer desse jeito. Vou colocar a aula, vou mandar por e-mail o link, aqui no e-mail do adjetivo, tá? Sempre assim. Aqui vocês, né, pegam o link pro YouTube, vocês vão ver lá, vai ter o exercício lá, vocês vão fazer o exercício lá e vão me mandar pro meu e-mail pessoal, tá? Eu vou colocar lá no rodapé também, tem já, né, nos e-mails que eu já mandei para vocês, no rodapé, o meu e-mail, então vocês encaminham para mim diretamente, tá? Talvez seja isso que eu não recebi o e-mail de vocês, espero que seja, porque muita gente não me entregou, tá? Então, mais ou menos isso, tá certo? Em relação também ao WhatsApp, né? Tem o grupo que eu criei para microcontrolador para vocês, tá? Eu só vou responder por lá, tá certo? O grupo do técnico, eu raramente consigo ler tudo que tá ali e tal. Tem muito conteúdo dos outros professores e como eu tô cheio de grupo, eu acabo não tendo tempo para ler tudo, tá? Inclusive eu vi que tem algumas mensagens de vocês lá da semana anterior que eu não consegui ler. Porque na semana passada eu tinha que entregar um software. Na verdade eu já tinha entregado, só que o cliente pediu para fazer algumas modificações e fiquei bem atribulado lá nas modificações. Eu até pedi desculpas para o pessoal do segundo ano também, que eu não consegui ler o WhatsApp deles. Aí eu prometi para eles que ia mostrar para eles o programa, né? Lá é disciplina de programação, com foco no que a gente já está trabalhando lá, como um extra né, para eles. E eu pretendo fazer algo parecido com vocês também depois, um extra para vocês aí, tá certo? Bom, então basicamente isso, né? Primeiro, sempre assim, tá? Meu material tá sempre no e-mail, e no WhatsApp sempre no meu grupo, porque eu realmente não consigo ler no outro grupo, tá? Então, quer mandar alguma coisa para mim, manda no meu grupo, tá? No grupo de microcontrolador. E a minha atividade tá sempre aqui no e-mail, é só procurar aqui que vai estar aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui nessas atividades, olha, atividade 1 e 2, né? A 1, pessoal, é crucial, tá? Inclusive eu vou fazer essa aula aqui agora, considerando que vocês já tenham feito a atividade 1, tá? Mas eu sei que muita gente não fez,
tá certo? Então vou fazer considerando que tenho feito, mas o que é a atividade 1? Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. É exatamente a instalação dos softwares, tá? Por isso que é crucial, porque a gente não consegue trabalhar sem que vocês tenham os softwares instalados, tá certo? E aqui, na atividade 1, a atividade é instalar os softwares, tá? E tem todo passo a passo aqui, então vocês tá tudo molezinha. Primeiro aqui, olha, tem um link, tá, no Dropbox, um canal meu do Dropbox. Vou até clicar aqui para vocês verem. Aí você clica lá no link, entra aqui no meu canal, na minha pasta aqui do Dropbox, que tem os 3 programas que a gente vai trabalhar, tá? O CCS, o MPLAB e o Proteus. Então, se vocês verem, tá aqui, olha, esses 3 programas aqui, ó. O MPLAB, tá? Aqui eu tenho a versão 8.91, tá certo? A versão 8.91, a versão 9 são muito parecidos. Então, se alguém tem instalado um dos dois, beleza. Se alguém já instalou a versão X, o MPLAB X, não tem problema. Tem algumas diferenças, vocês vão ter que procurar essas diferenças. Podem me pedir lá no grupo que eu ajudo tranquilamente, tá? Mas é só essas pequenas diferenças do local que você vai clicar e essas coisas, tá? Mas no geral o programa faz a mesma coisa, tá certo? Então o MPLAB é o primeiro programa. O CCS, olha, o CCS ele tem 3 nomes diferentes, tá? Ele é CCS, ele pode ser chamado também de PIC-C, o nome que está aqui, olha, não sei se vocês conseguem ler, PIC-C Compiler, e pode ser chamado também de PCW, tá? Então tá aqui. Não sei qual versão que é essa que está instalada, mas está ali. E o Proteus, né? Que vocês já conhecem. Aqui eu tenho a versão 8.5, beleza? Então aqui, olha, pastinha do Proteus. Só clicar nela, vocês vão ter aqui, olha, a pasta de instalação. E aqui tem um vídeo, tá? Ensinando como instalar no Windows. Tá certo? Então quer dizer, é só seguir o que ele pede aqui. Teve dúvida? Pode me perguntar também, não tem problema nenhum. Eu tô aqui para dar suporte para vocês, tá? Mas o vídeo está explicando tudinho. Aqui tá o Proteus, né? Tem a licença aqui, o key, né? O keyzinho dele. Então é só fazer como ele ensina aqui no programa, tá certo? O MPLAB, a versão aqui, olha, 8.91, tá certo? E o CCS, tá? Mais o crack dele. O MPLAB é free, não tem problema. E o CCS aqui, tá certo? Para vocês poderem instalar. Então tá aqui, olha, né? Você clica no link, vai lá para o Proteus, baixa os instaladores, instala. O único detalhe é esse aqui, olha, nessa tensão que eu coloquei aqui. O MPLAB, ele tem que ser instalado antes do CCS, tá? Porque, digamos assim, é como se o CCS fosse um plugin do MPLAB, tá? O nome correto é compilador. O CCS é um compilador do MPLAB. Então, por isso que o MPLAB precisa ser instalado antes. Então, você instala o MPLAB e aí, quando você instalar o CCS, ele automaticamente já vai linkar com o MPLAB, tá? Então, só esse detalhe para você não ter problema depois. Certo? E aqui, olha, né? O crackzinho do CCS, né? São esses arquivos aqui, olha. pcp.crg, pcd.crg, pch.crg e pcm.crg, tá? Então, o que vocês fazem? Vocês vêm aqui. Vocês vão instalar aqui pelo instalador. Next, aceita, tudo que ele pedir lá, tá? E depois o que vocês vão fazer? Olha, vocês vão, né, ter baixado tudo isso aqui, vocês vão dar copiar todos esses 3 caras, esses 4 caras aqui, ó, pcb.crg, pcd.crg, pch.crg, pcm.crg, e vocês vão lá onde vocês instalaram, que normalmente é no C2 pontos, no arquivo de programas x86,
aqui no Pixel, tá? E aí vocês só colam isso aqui, olha esses arquivos aqui, tá vendo? É só você colar aqui. Quando você colar, ele vai perguntar: você quer substituir? Você quer cancelar? Sei lá, não lembro o que ele pede. Mas você vai clicar que é para substituir. Por quê? Porque ele tem esses mesmos arquivos aqui, sem ser craqueado. E aí você pede para substituir, porque você substitui com crack, tá? Com craqueado. Não falem que eu disse isso para vocês, senão eu sou processado. Eu nem queria fazer esse vídeo exatamente por causa disso, tá? Eu vou até colocá-lo no YouTube lá como privado e só vou mandar para vocês, porque obviamente, né, isso não é certo. Mas é nosso recurso aqui para vocês poderem fazer as aulas nesse momento, né? Nesse momento de pandemia aí, né? Porque não dá para vocês todos pagarem a licença, né? Eu sinceramente não sei se tem versão para estudante do CCS. Se tiver, vocês podem colocar, tá? É uma opção, né? Mas isso aqui é só uma opção mesmo para esse momento aí da pandemia, tá certo? Então vamos lá, é isso aí, olha, tá tudo aqui, ó, tudo escrito, ó. O programa MPLAB deve ser instalado antes do CCS. Após instalar o CCS, os arquivos, esses 4 aqui, devem ser copiados para a pasta C2 pontos, Program File, x86, Pixel, tá? Eles vão ser substituídos, né? Você substitui lá pelos arquivos que já estavam lá, certo? Pessoal, dúvida? Me pergunta, tá? Me pergunta. Porque eu tô falando aqui e, né, não consigo ter o feedback de vocês instantaneamente. E vocês também só vão ter dúvidas na instalação quando vocês forem instalar. Então, tem que instalar lá, tá? E aí no final, olha, né, como atividade, o que eu peço? Eu peço uma foto da tela, tá? Com os programas instalados. Só para, né, para eu saber que vocês instalaram, para eu ter esse controle, tá certo? Aí pessoal, olha, isso é muito importante o que eu vou falar agora para vocês, tá? Muito importante, que é o seguinte: eu mandei essa atividade no início, como atividade 1, para que a gente possa fazer os nossos trabalhos daqui para frente, tá certo? Mas eu entendo, tá? Eu entendo que nem todo mundo tem computador em casa, tá certo? Eu entendo isso perfeitamente e não tem problema em relação a isso, tá? Agora, eu preciso saber se vocês têm computador para instalar esses programas ou não. Eu preciso desse feedback de vocês, tá? Muita gente que não me entregou ainda, né, essa atividade 1 pronta, talvez seja por causa disso, talvez seja porque não tem computador para instalar. Conversa comigo, fala comigo, que a gente adapta as nossas aulas, né? O ideal é que todo mundo consiga fazer isso, porque a gente vai conseguir fazer essas nossas atividades sem perca nenhuma de conteúdo, tá certo? Nesse momento, né? Agora, eu preciso desse feedback de vocês, preciso que vocês me falem, olha, instalei, né, não consegui instalar, tive dificuldade, ou não posso instalar porque não tenho computador, tá? Se vocês me falarem que não consegue porque não tem computador, a gente, né, vê uma maneira melhor e tal. E aí, pessoal, nesse caso, me chama no privado, tá? Me chama lá no privado, conversa comigo, fala: professor, não consigo instalar porque não tenho um PC em casa. Eu estou fazendo as atividades só pelo celular, por exemplo, tá? E aí a gente vai conversar, a gente vai negociar, a gente vai ver qual que é a melhor forma, tá? Mas enfim, de novo, essa é a atividade 1, pessoal, vocês precisam me entregar, precisam mandar para mim, tá? Quem não mandou ainda, para que eu possa, né, fazer os programas daí para frente, tá? Aí vamos lá, na atividade 2, olha, que eu mandei para vocês lá no dia 29/4. Muita gente também não me entregou, muita gente também não me disse nada, né? Enfim, tá aqui, olha, atividade 2, tá? Tá tudo aqui no e-mail. Sempre material meu vocês vão vir no e-mail e vai estar aqui, tá? Se não tá aqui, não tem nada para fazer, tá certo? Tá aqui, atividade 1, atividade 2, a aula que eu mandei na semana
na quinzena passada. Então tá aqui, olha, né? Atividade 2. Atividade 2 é o seguinte. Como muita gente não tinha me entregado a atividade 1, eu não conseguia dar aula com esses programas, tá? Que é a aula que eu vou dar hoje, considerando que vocês já instalaram aí. Então o que eu fiz? Eu peguei uma atividade que seria do segundo trimestre e mandei para que vocês possam me entregar como atividade avaliativa, tá certo? Essa atividade ela é importante porque no terceiro trimestre a gente vai usar isso como base para fazer o nosso projeto final, para a gente escolher o projeto final, para a gente saber o que a gente vai fazer no projeto final, tá certo? Então essa atividade 2 ela tem esse propósito. Eu adiantei agora para esse momento, para que vocês possam fazer, me entregar, tá? Como atividade avaliativa também, para que eu possa lançar nota para vocês, tá certo? Então aqui, olha, tem 2 anexos, né? Nesse e-mail, tem 2 anexos. Um anexo é o escopo do programa, do exercício, tá? O escopo do exercício. E no outro anexo, o material auxiliar, né? Que é o material que vocês vão usar como base para fazer a atividade. Então vou pegar aqui, olha, aula 2 aqui, ó. Vou visualizar aqui para a gente ver o que eu estou pedindo, né? Então atividade 2 aqui de microcontrolador. A pontuação eu coloquei um ponto aqui, mas eu tenho que ver quanto vale depois. A data, olha, era para o dia 4, tá? Muita gente não me entregou, tá certo? Eu disse que o meu e-mail, né? Meu e-mail está aqui, olha, professor.luciano.e.almeida@gmail.com, tá certo? E deixa eu ir direto aqui para a atividade. É só uma questão, tá? Deixa eu ler aqui com vocês e aí depois eu mostro o exercício lá. Então aqui, olha, vocês devem escolher um dos seguintes temas encontrado na apostila que estou enviando em anexo, tá? Então tem uma apostila, ela tá lá em anexo, tá? E essa apostila contém esses 8 temas aqui, olha. Tema 1, IoT. Tema 2, computação em nuvem. Tema 3, Big Data. Tema 4, robótica na indústria 4.0. 5, manufatura aditiva. 6, manufatura digital. 7, integração de sistemas. 8, segurança digital, certo? Então, a apostila tem esses 8 temas. O que vocês têm que fazer? O que é atividade para vocês? Ó? Em seguida, vocês devem ler a parte da apostila que trata do tema escolhido. Ou seja, né, vocês vão escolher, isso está escrito lá para cima. Vocês vão escolher um desses 8 temas. Tá? Então tá aqui, ó. Vocês devem escolher um dos seguintes temas. Então escolhe um deles. Ah, eu quero fazer sobre manufatura digital. Não sei o que é isso, quero saber. Ah, eu quero fazer sobre segurança digital, acho super legal, tá? Eu quero fazer sobre segurança digital. Enfim, não importa. Um tema só, o tema que vocês decidirem, tá? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que ler a apostila, né, na parte que trata desse tema. Então a apostila tem todos os 8 temas. Vocês precisam ler todos? Não. Vocês vão ler só a parte que trata do tema que vocês escolheram, tá? E isso quer dizer, né? Isso como atividade. Óbvio que é interessante que vocês leiam tudo lá depois, né? Como curiosidade e tal. Mas isso no momento que vocês, né, puderem, tal, porque eu imagino que vocês estejam fazendo atividade aí de todo mundo, né? Então, né, pelo menos, o tema que vocês escolheram, vocês têm que ler, tá certo? Então, essa é a primeira parte, ler o tema escolhido. E aí, qual é a segunda parte? Ó? Vocês vão realizar um aprofundamento do tópico escolhido. O que é isso, né? Seguinte, ó, sei lá, Big Data. Então, na apostila tem vários assuntos, né? Várias informações a respeito de Big Data. Tá? Então, vocês têm que aprofundar, fazer uma pesquisa aprofundando. Ou seja, vocês não podem repetir nada que está lá. Lá tem uma informação sobre Big Data. Vocês não podem repetir no aprofundamento. Vocês estão aprofundando, entende?
Então, por isso que você tem que ler antes, para você saber sobre o que a apostila já está tratando e tratar de informações complementares, tá? Então, né, Big Data, né? A apostila tem várias informações sobre Big Data. O que você faz? Busca outras informações a respeito de Big Data, tá? E aí, olha só, este aprofundamento deve possuir no mínimo uma folha e no máximo 3 folhas, tá? E devem ter informações que acrescentam, né? Acrescentam as informações contidas na apostila, tá certo? Então a ideia é essa. A ideia é que eu vou saber se vocês leram a apostila ou não, sabendo se vocês repetiram o assunto, né? Então vocês vão ter que ler a apostila, pesquisar sobre o assunto e fazer um resuminho, tá? Com no mínimo uma folha, no máximo 3 folhas, a respeito daquele tema, tá certo? Eu vou pontuar a partir da quantidade de informações. Então, quanto mais coisas vocês colocarem, maior a pontuação, né? Se não há informações repetidas, né? Se não há informação que já dei na apostila, enfim, sobre a profundidade da informação, tá? Você colocou Big Data, né? Você só colocou lá o que é Big Data, tá? Coloque temas aprofundados, tá? Enfim, informações interessantes, exemplos, enfim, qual a melhor forma de tratar isso, tá certo? Se quiser linkar também já temas, né, de sistemas embarcados, né, de microcontroladores, mas não precisa, tá? É só se vocês realmente quiserem. Beleza? Então essa atividade 2, tá? Lembrando que essa atividade 2 tem esse interesse, né, de conseguir tratar de um tema sem que vocês tenham ainda instalado aqueles programas lá, tá? Os programas da atividade 1, tá certo? E aí, olha só, né? Eu dei uma aula 3 aqui, essa aula 3 ela não tem atividade para enviar, tá? Não é necessário enviar nenhuma atividade hoje, tá? Mas eu coloquei aqui, né, ó, mas quem ainda está com a atividade 1 e 2 atrasada, eu coloquei a data limite lá até na segunda-feira, dia 11, tá? E de novo, muita gente não fez, muita gente não entregou, tá? Eu vou postergar essa data pela última vez agora, tá certo? Então essa aula 3 era só mesmo aqui esse material para vocês baixarem, darem uma lida, tá? Inclusive eu vou usar esse material agora, hoje, tá certo? Esse material que ele introduz, né? Ele tem um passo a passo de como a gente começa a tratar dos nossos programas, dos nossos softwares, tá certo? Eu vou fazer ele hoje e eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Eu vou colocar a aula 4 sem atividade para entregar, tá? Sem atividade para entregar. Então vocês têm, resumindo, né? Vocês têm a atividade 1 e a atividade 2 para entregar. A aula 3 e a aula 4 só para estudar, tá certo? Só para estudar. E façam o mais rápido possível a atividade 1 e 2, né? Porque eu preciso lançar nota também de vocês. Eu vou ter que colocar uma data aqui, olha, né? Hoje é quarta-feira, na verdade hoje ainda é terça que eu estou gravando ontem, né? Mas vocês vão ter essa aula aqui na quarta. Eu vou colocar a data até amanhã, até na quinta-feira, dia 21, tá certo? Até que é dia 21 às 23h59, tá certo? Então vocês têm aí pouco mais de um dia para me entregar os programas, atividade 1 e atividade 2 da apostila lá, daqueles 8 temas, tá certo? E aí revisem a aula 3, né? Revisem agora a aula 4, né? A aula 4 é a mesma apostila, né? Então revisem a aula 4 aí, tá?
E aí sim, a partir da próxima quinzena, a gente já vai tratar com exercícios usando estes 3 programas, tá certo? Os programas aqui é o MPLAB, Proteus e o Pixie. A menos que alguns de vocês me digam que não podem, não conseguem instalar os softwares em casa, que aí a gente vai tratar de outra maneira essas aulas durante a pandemia, tá? Mas pessoal, vocês precisam entregar, é a última data, tá? Realmente agora eu não posso mais postergar. Quem me entregar até as 23h59 do dia 21, quinta-feira, eu dou ponto. Eu corrijo e dou ponto. Quem não me entregar é 0 na atividade, tá certo? Não consigo mais postergar isso aí. Beleza? Então aqui, até o dia 21, quinta-feira, amanhã, às 23h59. Beleza? Então vamos aqui, vamos pegar aqui o MPLAB IDE, né? Essa apostila aqui está exatamente tratando como que a gente vai fazer os nossos programas, tá? Essa IDE, nessa interface de programação, ela tem certo passo a passo para que a gente consiga fazer os programas corretamente. Por que isso? Porque quando você vai programar para microcontrolador, é diferente de você programar para PC, para computador. Quando você quer programar para computador, você só programa e já roda no próprio computador, certo? Agora, quando você quer programar para microcontrolador, você precisa fazer com que o código seja escrito de uma maneira que o microcontrolador entenda. Então você está programando no PC, mas está programando para o microcontrolador. Entende isso? É totalmente diferente de você programar no PC para o PC. Tá? Programar no PC para um programa que roda no PC. Certo? Que é o que a gente fazia antes, né? Lá no Programação 2, né? Na Programação 1, vocês faziam programas que rodavam até online, né? Em programação para a internet, vocês fazem programas que rodam em um browser da internet, do computador de vocês. Agora não, agora a gente está fazendo um programa que roda em outro dispositivo, um dispositivo totalmente diferente, um dispositivo com a capacidade operacional muito menor, muito reduzida. Então o programa ele precisa converter os nossos códigos precisa compilar, né? Isso que é compilação. A gente precisa compilar para um dispositivozinho pequenininho com a capacidade muito pequena, muito reduzida de memória, de processamento, de entradas e saídas, tá? Outro ponto, né? A gente possui vários microcontroladores diferentes, alguns um pouco mais robustos, outros um pouco menos robustos. Então a gente precisa definir exatamente qual é aquele microcontrolador. E é por isso que essa IDE ela é tão chatinha, porque a gente precisa definir todos esses pontos, tá? Preciso definir qual microcontrolador que estou trabalhando, qual linguagem de programação que eu vou tratar, que eu vou usar para fazer essa programação. Enfim, todos esses assuntos, né? Então essa IDE ela é um pouco chatinha para a gente começar, tá? Mas aí por isso que eu fiz esse passo a passo, tá? Porque esse passo a passo tem exatamente todos os pontos, tá? Então primeiro ponto aqui, vamos começar pelo começo, né? Eu sempre vou pedir para vocês fazer isso aqui, criar uma nova pasta na área de trabalho, tá certo? Por quê? Porque vai ficar salvo. Tudo que a gente for fazer vai ficar salvo, né, exatamente com o nome, vai ficar organizado para a gente. Então vou colocar aqui, nova pasta. Eu vou colocar aqui aula 1. Aula 1. E vou colocar o nome aqui, teste. Tá? Teste. Só para eu saber que é a primeira aula e para saber ter um atalhozinho para qual informação, né? Então lá para frente a gente vai tratar aula X, pisca LED, né, que vai ser o nosso primeiro tema. Aula Y, relógio digital, tá? Aula Z, não sei o que, tá? Então aqui, aula 1, teste.
Beleza? Então aqui. Depois, né, abra o MPLAB. Eu já abri aqui, ó. Tá aberto aqui o MPLAB. Beleza? Ponto 3 aqui, ó. A gente vai clicar em Project e em seguida a gente vai clicar em Project Wizard, tá? Então aqui, ó, lá em cima ali eu tenho File, Edit, View, Project, tá? Então vou clicar em Project e aí, né, no submenu aqui tem o Project Wizard. Clico no Project Wizard. Beleza? Então aqui é o passo 3, Project Wizard. Passo 4 aqui, ó. Avance na janela de boas-vindas. E em seguida escolha o PIC que deseja trabalhar. Beleza? Então aqui, ó. Essa é a tela de boas-vindas, Welcome. Avançar. Pronto. E aqui, olha, ele pede para selecionar o dispositivo. Tá vendo aqui o device? Ele pede para selecionar qual device que a gente vai usar. A gente vai usar aqui o... desculpa. A gente vai usar o Paint, tá? Paint. Ó, Paint. Eu só peguei o Paint aqui para copiar aqui para vocês, ó. A gente vai colocar esse microcontrolador aqui, ó, 16F877. Se eu não estou enganado, a gente começou a fazer um programa, né, lá em sala de aula. Então vocês lembram que eu falei isso aqui para vocês, ó. É o 16F877A, tá? Então a gente vai escolher esse dispositivo aí, o 16F877A. Vejam que aqui ele está como PIC 18F452. Então vou vir aqui, vou procurar o 16F877A. E percebam aqui, olha, a quantidade de microcontroladores diferentes que a gente tem. Tá vendo? É por isso que esse cara, ele tem esse passo a passo. Porque cada um desses dispositivos aqui, eles têm recursos totalmente diferentes, tá, um do outro. Então, para eu conseguir programar corretamente, eu preciso informar corretamente para o compilador quais recursos ele tem, quais recursos ele vai conseguir trabalhar, para que ele possa pegar o meu programa e traduzir isso corretamente para aquele dispositivo, que é um dispositivo totalmente diferente, tá certo? Então tá aqui, ó, PIC 16F877A, e eu posso avançar, né? Então tá aqui, olha, né? Avança na janela de boas-vindas e em seguida escolha o PIC que deseja trabalhar. No nosso caso é o PIC 16F877A. Na janela seguinte, escolha o compilador CCSC, tá? Como na imagem aqui, olha. Então a gente tem essa imagenzinha aqui que mostra exatamente esse passo aqui, tá? Então a gente vai escolher o CCSC Compiler. Beleza? Então estamos aqui, olha. Então a gente vai escolher aqui o CCSC Compiler. Beleza? Ó, onde que eu vim aqui, ó? Eu vim nessa janelinha aqui lateral e escolhi CCSC Compiler, tá? Talvez alguns de vocês tenham um xizinho aqui, ó. Um X, esse cara. Não pode ter esse X, tá? Não pode ter. Se tivesse X, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que vir aqui, ó, no Location, tá vendo esse local aqui? C2 pontos, Program File x86, PIC-C, ccsc.exe. Se tá o xzinho aqui, o que você faz? Vem nesse browser aqui, vai abrir essa janela, tá? Vai abrir essa janela e vocês vão fazer isso, né? Ó. Vão lá no C2 pontos, arquivos de programa x86, PIC-C e vão pegar esse carinha aqui, ó, ccsc.exe e vão clicar nele. Vai vir o location certinho aqui, vai sumir o X, tá? Vai sumir o X e é só dar avançar, tá? Por que acontece isso? Acontece isso porque é como eu falei para vocês, né?
o MPLAB ele necessita do compilador para a linguagem C, porque a gente vai programar em linguagem C. Então ele precisa do CCSC. O CCSC é exatamente esse compilador para a linguagem C, né? Se vocês observarem aqui, olha, quando eu clico aqui em cima, a gente tem vários compiladores diferentes, ó. Compilador para MPLAB, que é uma outra linguagem de programação que vocês não viram ainda, né? Eu acho que nem vão chegar a ver, porque não é do nosso escopo de programa, tá? Enfim, tem várias linguagens aqui, vários compiladores. No nosso caso é o CCSC, né? Então, como o MPLAB necessita do CCSC, talvez o endereço, ele está buscando o endereço errado. E é por isso que fica esse X. No meu caso não tem o X, mas de algum de vocês pode ter o X, tá? Se não tiver o X, beleza, só vir aqui, ó, e avançar, tá? Pessoal, se estiver ficando complicado, tá? Vão lá, me pergunta, tá? Estou aí para isso, tá ok? E tem aqui tudo aqui também na apostila, né? A apostila tá aqui tudo bem explicadinho aqui pra gente, ó. Então a gente clica em avançar, né? Clicamos em avançar. Na próxima janela, a gente vai clicar em Browser. Vamos encontrar, Vamos encontrar a pasta que a gente criou lá no primeiro tópico, né? Lá no primeiro passo. E vamos salvar o projeto, tá? Com qualquer nome aqui, ó. Nome que a gente desejar, tá? Qualquer nome, tá? E aí tem uma observação aqui, ó. Não coloque nenhuma extensão no nome do projeto. O que é extensão, professor? Extensão é aquele ponto alguma coisa, sempre 3 letrinhas depois. Ponto .txt é extensão de texto. Ponto .doc é extensão de documento Word, tá? Ponto .pptx é extensão para arquivo de PowerPoint, tá? No nosso caso, a gente não vai colocar extensão nenhuma. Por quê? Porque o próprio programa, o próprio IDE vai colocar pra gente, tá? Então vamos lá. Deixa eu vir aqui só para mostrar para vocês isso. Estou na minha área de trabalho aqui. E vou vir aqui na pasta que a gente criou, aula 1 teste, né? E vejo que dentro da pasta não tem nada. A gente criou a pasta, mas ela está vazia, tá? Então se a gente vir aqui agora, voltei pro MPLAB, tá? Nessa parte aqui, né? O que a gente vai fazer? Vai clicar no browser. Ele vai abrir essa janelinha aqui. Nessa janela a gente vai buscar a nossa pasta. A pasta que a gente criou está lá na área de trabalho. Aula 1 teste. Tá? Pronto aqui, ó. Vou colocar o nome, tá? Vou colocar aqui o teste. Só isso. Só coloquei o nome. Qualquer nome que eu quiser colocar dá certo, tá? Teste. Sem extensão. E vou salvar. Beleza? E vou vir aqui em avançar. Beleza? Então aqui, ó. E aí se eu vier aqui agora, avance na janela seguinte. E aqui, olha, esse último passo, pessoal, ele é muito importante, tá? Porque esse IDE tem muitos passos, né? E pode ser que algum dos passos tenha ficado errado. Então, qual que é o último passo? É conferir tudo. Então, a gente vai verificar se o PIC e o compilador estão corretos. Então, aqui, olha, né, nessa janelinha final que abriu aqui pra gente, a gente vai ver no device, se o device está correto, e o compilador, né, se ele está correto também. Então, vamos ver? Então, aqui, olha, a minha janelinha. Esqueci de avançar, né? Vou avançar aqui, então. Aqui, olha, na minha janelinha final, no sumário, tá? A gente tem aqui, ó, device PIC16F877A. Beleza, é esse mesmo, tá? Se não foi, se por algum motivo deu errado, o que você faz? Vem aqui e volta, ó. Volta lá atrás e seleciona de novo, tá? Muitas vezes dá erro, tá? Muitas vezes, então vocês precisam conferir. Pronto aqui, ó, PIC16F877A.
O ToolSuite, né, o compilador CSSC, ok, certinho. Então o device correto, o ToolSuite correto, né? O endereço aqui também, olha, onde eu estou criando, né, é no desktop, aula 1 teste. Beleza, só concluir, tá? Pronto, ó. Concluir aqui. E ele, né, abre essas duas janelas para mim. E se eu for lá na minha pasta, o que acontece? Olha, agora eu criei 3 arquivos aqui. Qual o nome que está nesses 3 arquivos? Teste, que é aquele nome que a gente criou, tá? E a gente não colocou extensão, né? Mas ele colocou para mim aqui as extensões, ó, os 3 arquivos. Um arquivo é o .mcp, o outro arquivo tem extensão .mcs e o outro arquivo tem extensão .mcw. O que são esses 3 arquivos? Cada um tem uma funcionalidade específica, tá? Se vocês quiserem, mais pra frente eu explico para vocês. Me peçam aí nos comentários que eu mostro para vocês o que é cada um desses, tá? Tem outros arquivos também, no total são uns 6 a 8 arquivos diferentes para o projeto inteiro, tá? E é por isso que a gente criou a pasta. Para quê? Para que todos os arquivos fiquem dentro da pasta, fiquem organizados dentro da pasta, tá? Então, como eles estão dentro da pasta, eles ficam todos bonitinhos, juntinhos ali dentro, beleza? Se você coloca só no documentos, fica lá aquela quantidade gigantesca de arquivos e você se perde em qual arquivo é de qual projeto, tá? Então a gente colocou aqui, a gente sabe né, quais são os arquivos deste projeto. É o projeto que está na pasta aula 1 menos teste, né? Aula 1 teste. Então beleza, ó. Estamos aqui, né? Nossa apostila lá, estamos nessa parte aí, tá? Próximo passo, tem mais passos ainda, tá? Ainda não acabou não. Agora o que a gente vai fazer, olha, a gente vai voltar no MPLAB, a gente vai clicar em File, depois add New File to Project, tá? Vamos encontrar a pasta, né, que é a pasta aula 1 teste, e salvar o nome do arquivo como o nome que desejar, tá? Qualquer nome que a gente quiser colocar, a gente pode colocar, porém, agora a gente precisa colocar a extensão, tá? A extensão, olha, tem que ser .c. .c é linguagem C, tá? Então .c porque é linguagem C. Ele deu um exemplo aqui, ó, teste.c, tá? Então é só isso, ó, vem cá. MPLAB, File, aqui em cima, add New File to Project, clico aqui, né? Ele abriu essa janela. A gente vai procurar a pasta, né? Já está dentro dela, mas eu vou procurar aqui só para vocês verem, ó. Área de trabalho. Cadê? Aqui, ó. Aula 1 teste. E beleza, ó. Coloco o nome que eu quiser. Eu vou colocar aqui, olha. Testando. Aula 1. Aula inicial, sei lá. Aula inicial. .c, tá? Hoje a programação tá difícil aqui porque meia-noite já. Tô gravando essa aula de noite, porque foi o único tempinho que eu arrumei aqui. Já são meia-noite 10, eu tô completamente tô escrevendo tudo errado já aqui, ó. Então aqui, olha, coloquei o nome nome qualquer, tá? Porém eu coloquei a extensão .c. Eu preciso colocar a extensão .c. E só salvar agora. Quando a gente fizer isso, ele tem que abrir aqui, ó, tem que abrir essa nova janelinha, tá? Perceba que essa janela tem o endereço user Luciano desktop, né? Porque está na área de trabalho, aula 1 teste / aula inicial.c. E é aqui que a gente vai programar, que eu vou programar em linguagem C para o microcontrolador, tá? E se eu for lá na pasta agora, olha, percebo que agora, além dos 3 arquivos iniciais, tem um quarto arquivo, que é o aula inicial.c, tá? Que é exatamente o arquivo C, né?
o arquivo do código em si, tá certo? Quando a gente compilar, vai aparecer mais uns 3 ou 4 arquivos ainda, tá? Todos esses arquivos fazem parte deste projeto, do projeto teste, tá certo? E é só isso, ó. Se eu for lá na minha apostila, eu tenho né, o passo a passo inicial é esse, tá? E agora aqui dentro no MPLAB, nessa parte aqui, é que a gente vai começar, né, a programar para microcontrolador. No nosso caso é o 16F877A.h, tá? Ponto de header, né? Arquivo header. Beleza? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Porque realmente eu ainda preciso que vocês instalem, quem ainda não instalou, tá? Porque senão fica desproporcional. Eu passo todo o conteúdo aqui e quem ainda nem instalou os programas em casa não consegue nem acompanhar, tá certo? Então, pessoal, façam a atividade 1, façam a atividade 2, tá? Aproveitem aqui a aula 4, né? Que é essa aula agora aqui que eu estou gravando, para entender a funcionalidade aqui do programa, tá? E enfim, e aí na próxima atividade a gente vai começar, né, a fazer coisas mais elaboradas. Então, como vocês viram, né, tem muitos detalhes, muitos passos aqui, tá? E vocês precisam estar bem instruídos nesses passos iniciais para que vocês consigam acompanhar sem problema nenhum, tá certo? Aí de longe, tá? Então, pessoal, vou terminar por aqui, tá? Me perguntem lá o que vocês quiserem, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês, tá? No que vocês precisarem, mas eu preciso que vocês façam a atividade, tá? Preciso que vocês me entreguem, tá? Quem ainda não fez. Quem fez, né, só acompanha a aula aí, né, tira as dúvidas que tiver, tá? E na próxima aula a gente já começa daqui e a gente já faz algum programinha aqui dentro, beleza? Beleza, pessoal? Então é isso aí, até a próxima.